Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e também da nossa querida IBFE Leste. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, produzindo este conteúdo a fim de auxiliar os irmãos aí nas suas devoções durante esse período que ainda estamos passando, Como dito no nosso culto anterior, no nosso planejamento nós estamos para voltar com os nossos cultos presenciais na IBFE Leste a partir do ano que vem, próximo ou após o Carnaval, Então até o final do ano nós continuaremos ainda nesse formato digital, mas sempre ansiando em podermos estar juntos novamente, presencialmente, Realmente da maneira a qual Deus deseja ser cultuado, Nós estamos apenas num período de contingência, usando dos recursos que nós temos à mão, mas nós agradecemos porque Deus tem nos abençoado. Apesar de toda essa dificuldade, os irmãos têm sido edificados, eu tenho recebido diversos retornos, feedbacks dos irmãos a respeito de poderem estar participando. Muitas das pessoas que não conseguiam ir na congregação por conta da distância estão podendo ir agora, na congregação, assistindo ao culto online. Esperamos que quando for presencial, os irmãos, na medida possível, possam estar lá nos visitando, participando lá junto com a gente, Então vamos continuar adorando. Deus tem nos abençoado, não temos deixado de prestar a honra devida ao nome dele, Continuamos fazendo missões, porque o objetivo de missões é adoração. E ele continuou sendo adorado, no meio dessa pandemia, através do nosso trabalho da congregação. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra e estão adorando junto conosco. Então, apesar dos pesares, a missão da IBFE Leste continuou e, com a graça de Deus, permitindo-nos o Senhor, ela continuará presencialmente a partir do ano que vem. Então, vamos estar fechando agora os nossos olhos, vamos estar falando com o Senhor, nos concentrando nesse momento, orando a Ele, aplicando os nossos corações a esse momento de adoração, cantar e ouvir da palavra dele. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te adoramos, Pai. Nós prestamos a Ti, Senhor, a honra devida ao Teu nome, Pai. Santificado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, ó Pai, em toda a terra, Pai. Só Tu és digno, ó Pai, de receber toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado durante esse tempo, ó Pai, e nada mais justo, ó Pai, do que nós nos aplicarmos a render graças ao Teu santo nome, porque o Senhor de fato é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pelos meus irmãos e louvo a Ti porque o Senhor tem suprido a eles, ó Pai, nas suas necessidades. O Senhor, ó Pai, não nos deixou, Senhor, nas mãos de mais ninguém. Nós continuamos nas Tuas mãos durante esse período de pandemia e nós te agradecemos por isso. E eu clamo a Ti que o Senhor continue a nos sustentar e a estar com cada irmão meu, Senhor, em todas as suas dificuldades. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração e seja adorado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então essa música, um tanto quanto antiga, mas acredito que muitos irmãos conhecem. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, né? Como esse hino é bonito. Como essa música, ela é bonita. Impressionante. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu gosto muito de ir na igreja. Realmente é um prazer. Eu compartilho do sentimento de Davi, quando ele fala no Salmo 23, quando ele está concluindo o Salmo 23, que ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui nós podemos ter como uma aplicação realmente de que, protegidos pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele sempre nos faz adorá-lo. E essa adoração, claro, ela é diária, ela é diante de Deus, mas ela também acontece no contexto da comunidade, quando estamos juntos de fato para louvar e bendizer, né, o nome do Senhor. Eu fico muito, muito feliz pelo privilégio que Deus me dá de poder adorá-lo sempre. Eu acho que eu tive um probleminha aqui com o meu computador, irmãos. Só um momento. Tá querendo abrir o arquivo do sermão.
que agora eu consegui. Meus irmãos, vamos continuar, embora eu tenha falado do Salmo 23, a pregação continua em Colossenses, capítulo 3. Hoje nós vamos concluir, né, o capítulo 3 de Colossenses. Nós estamos no nosso 15º sermão. Parece que começamos ontem, né? Deus tem nos abençoado. E o tema dessa noite, meus irmãos, é a supremacia de Cristo e o trabalho. A supremacia de Cristo e o trabalho. Então, só lembrando os irmãos, né, daquilo que nós temos falado aqui em Colossenses, a respeito dessa resposta que Paulo deu a uma heresia que estava acontecendo ali na igreja de Colossos, onde havia uma mistura de diversos elementos de crenças, né, contrárias à suficiência da obra de Cristo, né? Crenças que minavam tanto quem Cristo é, quanto aquilo que ele faz, né? Então o apóstolo Paulo responde a essa heresia, né, dentro do meio acadêmico. Nós chamamos isso de a heresia de Colossos, porque ela não tem uma forma assim tão concreta de alguma heresia histórica. Ela tem elementos de heresias diferentes, algumas coisas do gnosticismo, algumas coisas do legalismo judaico, alguns filosofismos que também nós podemos chamar dessa maneira. Então Paulo responde e apresenta Cristo Jesus como Senhor Supremo sobre todas as coisas e mostra que a sua obra também ela é suficiente, bastando ao cristão agora responder com fé à obra de Jesus, vivendo de uma maneira que agrade ao Senhor em todas as coisas. Então, no capítulo 3 ele começa a trabalhar as implicações, né, dessa nova vida em Cristo no viver da mente, no viver do comportamento, no contexto da comunidade e agora no contexto familiar. E nós falamos sobre o papel da esposa, do marido e dos filhos, né? E agora nós estaremos trabalhando a respeito da supremacia de Cristo e o trabalho, as relações, né, de trabalho. Então, e ainda está no mesmo parágrafo das relações familiares, porque como eu mencionei para os irmãos na pregação passada, o contexto de trabalho era o contexto familiar, porque era comum naquela época o regime da escravidão, uma sociedade de escravocrata, né, assim podemos dizer. Era uma escravidão diferente da escravidão que nós estamos acostumados, que ocorreu, né, no período de colonização aqui no nosso Brasil e ainda acontece, né, embora de uma maneira bem mais comedida, né, embora de uma maneira bem menor, ainda acontece a escravidão aqui no nosso Brasil, mas naquela época a escravidão não deixava de ser algo ruim, mas era algo normal na sociedade. E os escravos recebiam alguma remuneração, mas era muito pouca, e eles moravam nas casas dos seus senhores. Então eles dividiam ali o mesmo recinto, né? A mesma casa, né? Então recebiam, claro, um tratamento bem inferior aos filhos e aos outros parentes, mas o contexto familiar era o mesmo contexto de trabalho, né? E também eram os escravos domésticos, assim nós podemos dizer. Então, agora esses escravos se converteram. E os donos desses escravos também se converteram. E o que fazer? E o que fazer com toda a animosidade, né, que pode ocorrer nessa relação tão tensa entre um escravo e um senhor? Então, vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4, né? Perceba que há uma diagramação um pouco esquisita aqui, né? A divisão de capítulos e versículos ela não está no texto original, ela é algo que os editores, os tradutores colocaram a fim de facilitar, né, a compreensão do texto, mas às vezes eles erram, né, e eu acredito ser um erro terminar o capítulo 3 no versículo 25, ele deveria terminar realmente no versículo 1 do capítulo 4, e vai ser o parágrafo que nós vamos ler agora. Então, sem delongas, vamos lá. Versículo 22.
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. E, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Oremos. Senhor, tem misericórdia da minha vida e me ajuda, Senhor, para que apesar de mim eu consiga ser fiel à Tua palavra e transmitir os ensinamentos necessários para que os meus irmãos sejam edificados e adorem ao Senhor em suas casas. Senhor, nos abençoa, ó Pai, não permita que nada venha a interferir, ó Pai, nisso tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, que da mesma maneira como o Senhor me confrontou, ó Pai, e me fez repensar muito, Senhor, a respeito do trabalho na minha vida, que os meus irmãos também sejam, Senhor, confrontados pela Tua palavra e venham a mudar, ó Pai, mudar a maneira como pensam a respeito do trabalho e possam ser, ó Pai, quer empregadores, quer empregadas, ó Pai, bons servos do Senhor, ó Pai, em todas as relações de trabalho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Paulo ele exorta os seus ouvintes e ainda sobre o desenvolver das virtudes de Jesus. Nós ainda estamos no capítulo 3, né? Aquelas virtudes que pertencem àqueles que foram ressuscitados com Cristo, a expressar o senhorio de Jesus em toda a sua vida e, claro, também nos seus lares. E após a gente ter tratado das relações maritais e paternais, ou seja, marido, mulher e pais e filhos, ele trata agora do relacionamento entre escravos e senhores. Então Paulo, ao invés de propor uma quebra da estrutura social da época, a qual tinha a escravidão como elemento essencial na economia, Paulo ele procura agora estabelecer uma boa relação entre servos e senhores baseados na realidade do Evangelho. Paulo não deseja quebrar a estrutura social, ele quer quebrar os corações. Paulo busca então trabalhar sobre as motivações para o trabalho, instando ao escravo que ele deve ser produtivo pelo motivo de que ele vive diante de Deus. Pois estar na presença de Deus é algo que deve nos constranger sempre a sermos pessoas honestas e trabalhadoras, ao invés de pessoas desonestas e preguiçosas. Paulo também diz que o trabalho deve ser motivado não pelo salário, mas pela esperança do Evangelho e que Deus está vendo tudo e que Ele há de recompensar a todos de maneira justa. Não deixando os senhores de fora, ou seja, os donos dos escravos de fora, né? Paulo lembra que a nossa realidade em Cristo implica em que todos somos igualmente servos do mesmo Senhor, implicando em um tratamento de justiça e equidade sobre seus escravos, né? Ninguém fica de fora aqui. Havendo a obediência desses princípios, o senhorio de Cristo será expressado também nessas relações de trabalho que eles tinham, lançando fora a injustiça e a tirania dos donos dos escravos, e bem como a rebeldia e a preguiça dos escravos. E aí então eles vão ter um ambiente de trabalho permeado pelo amor do Evangelho. Essa era a intenção de Paulo, é isso que ele estava fazendo. Eu quero que os corações dos trabalhadores mudem, para que esse estado ruim de trabalho ele seja implodido, ele seja quebrado de dentro para fora. Era isso que Paulo queria. Então, dessa mesma forma, meus irmãos, nos dias de hoje, embora não tenha mais a escravidão como algo comum, embora ela ainda exista, a tensão entre empregado e empregador ainda existe pelos mesmos motivos de antigamente. Nós podemos fazer um paralelo aqui entre escravo e senhor, e empregado e empregador, ou seja, o chefe e o funcionário, né?
A rebeldia, desonestidade e preguiça ainda existem entre os empregados. Perceba que o regime mudou. Hoje nós temos uma forma de trabalho mais sofisticada, mais humana, mas as pessoas continuam, os empregados continuam a ser rebeldes, desonestos e preguiçosos. Talvez não em sua maioria, mas uma parte considerável dos trabalhadores tem essa postura ruim diante do empregador. E também, embora o empregador não seja dono dos escravos, empregadores, chefes, né, continuam a ser nos dias de hoje tiranos, injustos e parciais, né, no exercício da sua liderança com os seus subalternos, os seus funcionários. Então, irmãos, da mesma forma que Paulo não quis quebrar a estrutura social, ao invés de nós buscarmos uma revolução social, assim como o marxismo cultural busca trazer, que é a luta de classes, né? A luta do proletário contra o empregador, nós devemos revolucionar os nossos próprios corações e compreendemos que estamos servindo a Jesus em todas as coisas. E em nossas relações de trabalho não seriam diferentes. Nós precisamos compreender que nós vivemos diante de Deus e que somos todos servos de um mesmo Senhor e que é Jesus que fará toda a diferença em nossas relações de trabalho. Ou seja, esse sermão não vai ser uma passada de pano sobre a tirania de empregadores ruins, mas de maneira nenhuma também será uma passada de pano sobre a postura preguiçosa e rebelde de funcionários. Não ter o dinheiro como a motivação, mas a glória de Deus como recompensa do trabalho é a coisa mais motivadora que pode existir. Empregados e empregadores devocionalmente engajados. Perceba isso, devocionalmente engajados no trabalho, tendo o trabalho como uma maneira de expressar o senhorio de Cristo. Estarão expressando então o senhorio de Jesus no mercado de trabalho. O ambiente e as relações de trabalho devem ser tidos como lugar de culto e de exercício de amor ao próximo e não lugar de ganha-pão apenas e inimizade. O crente precisa enxergar o local de trabalho como um local de culto. Nós não podemos excluir o trabalho da nossa devoção ao Senhor. Não podemos ter o trabalho como um mal necessário. Isso não existe. O crente deve viver para o inteiro agrado do Senhor. E isso implica em expressar que Jesus é Senhor sobre cada aspecto da sua vida, não fazendo distinção entre sacro e profano, entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. Tudo deve ser dedicado a Jesus e todos os momentos do nosso dia devem ser oportunidades de desenvolvermos as virtudes de Jesus, pois nós somos ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida, porque a obra de Jesus é completa e o nosso Cristo é supremo. Então, esse texto pode nos ensinar pelo menos 3 princípios, três coisas que devem mudar a postura do crente, quer ele seja empregado, quer ele seja empregador. E a ideia central desse sermão é a seguinte: o trabalho deve ser encarado pelo crente como uma maneira de expressar o senhorio de Cristo através de uma produtividade e liderança pautadas nas virtudes de Jesus. Quer empregado, quer empregador, Jesus é o teu Senhor. Vou falar mais uma vez. O trabalho deve ser encarado pelo crente como uma maneira de expressar o senhorio de Cristo através de uma produtividade e liderança pautada nas virtudes de Jesus. Quer empregado, quer empregador, Jesus é o teu Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro elemento dessa cosmovisão de trabalho, né, é que nós precisamos entender que nossa produtividade deve ser pautada na presença de Deus e na obediência à sua vontade. E nós podemos ver isso no primeiro versículo. Servos,
Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas na singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então aqui, meus irmãos, Paulo ele exorta os escravos que eles deveriam ser obedientes aos seus senhores, tendo a convicção de que vivem diante de Deus. E isso deve fazer com que eles sejam produtivos e honestos. Por que eu falo aqui honesto? Porque é algo que deve ser feito temendo ao Senhor. Não deve ser uma obediência cega ao seu patrão. Se você é alguém liderado, se você não é um empreendedor, você não é um patrão, ou você não é um superior em alguma fábrica, alguma repartição pública, você precisa entender que você tem que obedecer ao seu chefe, mas você tem que obedecer a Deus em primeiro lugar. E você deve temer a Deus. Isso significa que você não deve fazer nada que vá contra a sua fé. Então, o princípio que se extrai aqui, meus irmãos, é que os empregados devem ser produtivos e obedientes por conta de estarem sempre diante de Deus. Ou seja, não é quando o chefe está olhando. Você não precisa que ninguém esteja olhando para você para que você possa trabalhar. Essa palavra aqui é usada, né, sobre não servindo apenas sob vigilância. É uma palavra que ela usa duas palavras no grego, que é a palavra oftalmos, que é de onde vem a palavra olhos, oftalmologia, por exemplo, né? E doulos, é oftalmodolias, que é o quê? É um serviço baseado naquilo que vê, é um olho servo, é alguém que só trabalha quando alguém está olhando, quando está ali nas costas dele, ali vigiando sempre, com o chicote na mão para ver se ele vai trabalhar direitinho. É uma pessoa que ela chega para trabalhar, ela não se preocupa em fazer um objetivo do dia, ela não procura saber quais são as metas do dia, ela não está engajada de fato no trabalho, mas quando o chefe dela passa, ela muda a postura, ela fecha aquela aba do site que ela não deveria estar vendo, ela desliga a tela do celular e ela finge que ela está trabalhando, porque ela está trabalhando sob a vigilância do olhar do seu chefe. Mas sabe quando que você é liberto disso? Quando você entende que você vive diante de Deus. E que o lugar de trabalho não é um lugar simplesmente para você bater o cartão ali, mostrar para os outros que você está trabalhando, para que chegue no final do mês e eles te paguem. A nossa produtividade, meus irmãos, ela deve ser pautada na presença de Deus e na obediência à sua vontade. Não se deve trabalhar porque alguém está olhando, mas se deve trabalhar porque Deus está olhando. Você deve agradar a Deus através do seu trabalho e para isso você precisa reconhecer que o seu trabalho é do Senhor. E a primeira aplicação mais incisiva que eu vou fazer é para as nossas irmãs donas de casa. Né? Às vezes tem umas perguntas um pouco indiscretas ou um pouco mal feitas, né? Irmã, você trabalha ou é dona de casa? Como se cuidar da casa não fosse trabalho. Dá um baita de um trabalhão. Né? Eu cuido da minha casa também, eu moro com... Agora eu não estou morando mais tão sozinho, porque a minha irmã tem estado comigo aqui, mas eu sei como é a luta para manter uma casa limpa, arrumada, abastecida com comida, manter as refeições ali à mesa sempre, principalmente se for uma casa com muitos filhos. E às vezes, minha irmã, você pode estar desmotivada porque se você passar a sua tarde limpando a casa como você deveria ou não fazendo nada, ninguém está vendo. E você fica até desmotivada por isso, mas sabe que Deus está aí, olhando o seu trabalho e achando muito bonito todo o cuidado que você tem pelo seu lar. Então, minha irmã, sinta-se motivada. Até se na hora que todas as crianças saíram, foram para a escola, o seu marido saiu para trabalhar e você está lá na sua casa e você pode bater aquele desânimo e achar, poxa, né, ninguém está vendo. Ah, vou cuidar dessa casa não, vou deixar para amanhã.
Minha irmã, Jesus está aí contigo e Ele acha lindo toda vez que você cuida da sua casa. Você expressa o senhorio de Jesus quando você cozinha uma boa comida para os seus. Quando você mantém a casa higienizada. Quando você chega naquele lar, quando você chega num lar e você vê que aquela casa está com cheiro bom, que ela está arrumada, você percebe que de fato Deus está ali. Então, minha irmã, sinta-se motivada, porque você está a todo momento na presença de Deus. E quando você cuida da sua casa, você está obedecendo sim ao seu marido, você está obedecendo, você está servindo sim os seus filhos. É sua obrigação. Mas você está obedecendo a Jesus. Você está desenvolvendo as virtudes de Jesus no cuidado do seu lar. E os empregados, a mesma coisa. Quem trabalha, a gente brinca, né? Trabalha fichado, né? Quem trabalha registrado, a mesma coisa. Não precisa o seu chefe estar olhando. Se engaje no trabalho. Seja proativo. Né? Larga a mão de ficar parado e só fazer as coisas quando alguém mandar você fazer. Chegue interessado. Se engaje devocionalmente ao seu trabalho. Ou seja, entenda que você agrada ao Senhor quando você trabalha bem. Crente não pode, aquele termo, né? Ruim de trampo. Crente não pode ser ruim de trampo. É uma desonra ao nome de Jesus quando um patrão, um empregador pega e fala assim: ah, eu não vou contratar crente não. Porque crente é ruim de trampo, é ruim de serviço. Quer ficar lendo a Bíblia na hora do trabalho. Quer ficar, não lê a Bíblia em casa, mas quer ler no trabalho, quer ficar lendo livro, quer ficar lendo blog cristão, quer ficar entrando em briga teológica no meio do horário de serviço. Isso é errado. A nossa produtividade deve ser pautada na presença de Deus e na obediência à sua vontade. Você está diante de Jesus e isso deve te constranger a ser alguém trabalhador. E os empregadores também precisam entender que nessas relações de trabalho, eles também precisam ser produtivos no sentido de dar o ambiente adequado aos seus funcionários para que eles desenvolvam as suas capacidades. E os funcionários públicos também, a mesma coisa. Não fica achando que só, eu sou estatutário, eu não posso perder o meu emprego. Pior que não pode mesmo. Infelizmente nós temos essa lei horrível que dá estabilidade empregatícia ao servidor, mesmo se ele não for produtivo. É muito difícil um servidor público ele ser demitido por baixa produtividade. Mas o cristão ele não precisa dessas leis para se sentir seguro. O cristão realmente, quando ele é funcionário público, ele compreende que ele está na presença de Deus e ele precisa obedecer à vontade do Senhor. E ele se motiva. Ele não trabalha também como alguém que está com medo de perder o emprego. Ele trabalha como alguém que teme a Deus. É a última qualificação aqui no versículo. Com gentileza de coração, temendo ao Senhor. Então, meus irmãos, a nossa produtividade deve ser pautada na presença de Deus e na obediência à sua vontade. E o segundo elemento aqui, meus irmãos, o segundo princípio que eu queria trazer para os irmãos, que está em 3 versículos, né? 23, 24 e 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo está exortando os seus eleitores a se manterem cientes de que estão servindo a Jesus através do seu trabalho e que haverá então uma recompensa. Esta recompensa e este Senhor Supremo deve nos manter motivados à diligência, a despeito de injustiça que os nossos senhores possam praticar. A nossa produtividade deve ser motivada pela recompensa celestial e não terrena.
O que te motiva a trabalhar não é o seu salário ou um ambiente de justiça, mas é a esperança do Evangelho. Nós servimos a Jesus quando trabalhamos e Ele é sempre justo. O seu maior patrão, que é Jesus, Ele é sempre justo. Por mais que a gente não veja uma recompensa terrena justa, nós devemos nos manter motivados, pois o nosso verdadeiro Senhor, que é Jesus, haverá de retribuir a todos de maneira justa. Então, meus irmãos, isso cai muito bem para nós brasileiros, porque dificilmente aqui no Brasil alguém recebe um salário satisfatório. Alguém recebe um salário que é de acordo com aquilo que ele entrega de serviço. Por quê? Porque quando foi fundado, quando o Brasil foi redemocratizado, escolheu-se pela Constituição de 88 que nós seríamos um estado de bem-estar social. Ou seja, que o Estado seria responsável em fornecer serviços básicos para o bem-estar da social. Isso significa o quê? Segurança pública, saúde pública, ensino público, infraestrutura e tudo mais o que você possa imaginar. Foi escolhido que o Estado seria aquele que deveria manter o bem-estar da sociedade brasileira. Não quero entrar nessa discussão. Mas o que isso significa? Significa que isso custa muito dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore. Não existe almoço grátis. Para que o Estado possa, então, entregar um bem-estar social, para que ele possa ser o provedor, é preciso que ter uma enxurrada de impostos, uma carga tributária densa, difícil, complexa, onde em todos os cantos você vai pagar imposto para que você tenha de graça as coisas. Então, meus irmãos, isso significa que se você ganha 1.000, o seu patrão paga quase 3.000. Você custa para a empresa quase 200% daquilo que você recebe, por conta de uma imensa carga tributária. Sem contar na carga tributária que o seu patrão paga em toda a matéria-prima daquilo que ele produz e tudo mais. Gente, é imposto para tudo que é lado, para que você tenha os seus direitos. Essa é a nossa sociedade. Então, quando você olha aquele seu salarinho na conta, no final do mês, no começo do mês, você fala assim, mas nossa, mas eu trabalhei tanto. Aí o crente não consegue ficar motivado. Nossa, mas só isso? Aí você fala assim, não, mas beleza, tudo isso de imposto, tá, eu vou lá no SUS, vou receber um péssimo atendimento. Os meus filhos têm um péssimo ensino, um ensino ideologizado na escola. Foi pago tantos tributos para que você pudesse viver, ter o seu bem-estar. Aí você olha para aquilo que seu patrão te paga e para aquilo que o Estado te entrega e você fala assim, pô, não tem como ser produtivo. Mas aqui Paulo nos dá um princípio, porque o escravo também não tinha um bem-estar social naquela época. O escravo também não tinha um salário satisfatório. Ele também tinha uma tentação de ser alguém preguiçoso e que só vai cumprir tabela e só vai bater o cartão porque ele não enxerga uma recompensa boa do seu trabalho. Então, Paulo quer dizer aqui que nós precisamos servir a Jesus quando a gente trabalha, porque Ele é sempre justo. E que a recompensa do nosso trabalho, as nossas boas obras, a recompensa não é terrena, ela é celestial. Nós não trabalhamos por salário e nem pagamos os nossos impostos para ter um bem-estar social. Nós trabalhamos por amor a Jesus e isso deve nos manter motivados sempre. A nossa produtividade ela é pautada na recompensa celestial. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que vocês recebem do Senhor a recompensa da herança. O crente ele não sai de casa e entra para trabalhar porque ele vai receber um salarião.
Ele sai motivado porque eu estou indo cultuar ao Senhor no ambiente de trabalho e brilhar no meio da escuridão e testemunhar do sacrifício de Jesus através de uma vida de trabalho que é produtiva, que é diligente, que ser um bom trabalhador a despeito daquilo que eu ganho. E compreendendo que se há alguma injustiça, se o seu patrão poderia te pagar mais e não paga porque ele não quer, Jesus Cristo haverá de julgar. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, isso também significa que há muitas pessoas que ganham mais do que deveriam ganhar, que não entregam um trabalho adequado e são tão erradas quanto aqueles que não pagam bem os seus trabalhadores. Com um crente é diferente. Ele vive por algo mais. Há uma chama que arde dentro do coração e que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com glorificar a Jesus Cristo em todas as coisas. A nossa produtividade deve ser motivada pela recompensa celestial e não terrena, pela justiça de Jesus e não pela justiça dos homens. E isso entra também no nosso contexto das nossas irmãs donas de casa, que às vezes não veem a recompensa do seu suor, não são valorizadas muitas vezes pelos seus próprios maridos, que não conseguem fazer um elogio ao bom trabalho da sua esposa. Você é empregado que às vezes não tem um feedback adequado e não vê na sua folha salarial rendimentos compatíveis com aquilo que você entregou durante o mês. Entenda que você trabalha para Jesus e os seus galardões já estão garantidos. Jesus Cristo está vendo tudo. E se alguém está cometendo alguma injustiça, será recompensado. Receberá em troco a injustiça feita. É isso que o texto está dizendo. Isso também deve motivar empregadores a serem justos nos seus tratamentos. Você, meu irmão, que tem empresa, que tem funcionário, ou que é líder em alguma fábrica, em alguma repartição pública, você que tem, seja justo e entenda que você receberá em troco toda a injustiça feita. Isso deve nos encher de temor. Se todo mundo acreditasse nisso, gente, e se todo mundo vivesse isso, nós teríamos a revolução social que muitos acreditam que deve ser feita de outra maneira, que deve ser feita através de uma machadinha ou de uma foice. E para não deixar os patrões de fora, já não os deixei nas aplicações anteriores, mas esse versículo é especificamente para eles. E se você não é patrão, ou se você não é líder, se você não lidera ninguém no contexto de trabalho, isso também deve entrar dentro do seu coração para que você possa respeitar melhor a eles e para que se um dia você tiver uma posição de liderança no contexto de trabalho, você não cometa os mesmos erros que esses seus superiores cometem. Então isso aqui é para todo mundo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A nossa liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. A palavra aqui usada para equidade é de onde vem a palavra isonomia, ou seja, tratar todos com a mesma coisa, da mesma forma. Paulo não deixa os donos dos escravos de lado, como se fosse aceitável que eles fossem tiranos e injustos, mas ele exorta estes a serem justos e isonômicos com todos. E eles também devem se lembrar que também possuem um Senhor no céu. Quer empregado, quer empregador, Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. A palavra Senhor, que é dada a Jesus, ao título a Jesus, é a mesma palavra para um senhor de escravos, que é Kyrios. Porque Senhor é aquele que tem o domínio sobre alguém ou sobre alguma coisa. Mas quer você seja líder, quer você seja liderado,
certos de que também vós tendes Senhor no céu. O princípio aqui, meus irmãos, é que aquele que possui posição de liderança nas relações de trabalho, ele deve ser justo e imparcial com todos. E se lembrando que não é o último na hierarquia da empresa. O último é Jesus. Ele é Senhor de todos. Então, aquele que lidera, aquele que contrata, aquele que emprega, aquele que tem pessoas sobre a sua jurisdição, ele deve sempre pensar na melhor maneira de remunerar os seus funcionários, pagando bons salários, bons benefícios, promover quem deve ser promovido. E isso também, meus irmãos, no nosso contexto hoje de uma sociedade mercantilista, ou seja, uma sociedade de mercado onde há trocas de bens e serviços por dinheiro, é importante que os nossos empregadores, os empregadores cristãos também precifiquem os seus produtos de maneira adequada. Porque para que eles possam pagar o salário justo para os seus funcionários e também ter o seu lucro, o seu sustento, ele tem que também precificar corretamente. E ele também não pode ter uma precificação abusiva dentro dos seus produtos. Porque ele tem que tratar todos com justiça e equidade. Claro que aqui no versículo ele está tratando diretamente da relação do senhor com o escravo. Mas aqui mostra que a postura do crente que lidera no mercado de trabalho é uma postura de justiça. Onde ele também tem que precificar adequadamente os produtos e serviços que oferece. E isso também me faz lembrar da obrigação tributária que um empreendedor cristão possui. Um crente não pode ser sonegador. Ele tem que ser uma pessoa que paga adequadamente aquilo que o Estado requer. Mas você fala assim, mas Vinícius, se eu tiver que pagar todos os impostos, eu não vou conseguir sobreviver. E talvez você não consiga mesmo, meu irmão. Eu não posso te garantir que você, como empreendedor, vai pagar todos os seus tributos e você vai ter uma qualidade de vida financeira boa por causa disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vejo uma promessa nisso nas Escrituras. Mas talvez você precise repensar se realmente isso é para você. E repensar se realmente, se você precisa mentir para o governo, sonegar impostos para ter sustentabilidade financeira no seu negócio, isso significa duas coisas. Ou você precisa confiar mais em Deus e pagar o que deve ser pago e descansar no Senhor, ou você precisa fechar o seu negócio e procurar fazer outra coisa na sua vida, a qual você não precisa ficar mentindo, porque sonegação é crime. Então, um empreendedor, um empresário cristão precisa ser alguém bom na praça, ter um nome bom na praça. E ele precisa pagar adequadamente seus tributos e também ser alguém adimplente, alguém que não fica devendo para os seus fornecedores, alguém que não causa dano a outras empresas e a terceiros por conta da má gestão dos seus próprios recursos. Então, a nossa liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. Outra coisa, desculpe o termo, mas um empreendedor, um chefe de área cristão, alguém que lidera dentro do mercado de trabalho, na indústria, seja lá onde for, ele não deve admitir pessoas que são puxa-saco. Ele não deve permitir essas pessoas e favorecer pessoas que sempre o bajulam e que sempre tratam ele com destaque por conta delas, de certa forma, dependerem deles financeiramente. Ele precisa tratar os servos com justiça e equidade, isonomia. Ele tem que olhar para todos e ver todos como iguais e remunerar os indivíduos de acordo com o que eles produzem e não de acordo com a simpatia que eles entregam para ele. Então, nossa liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. Então, minha querida irmã dona de casa,
você também lidera pessoas na sua casa, os seus filhos. Algumas lideram o próprio marido, não deveriam. Nós já vimos isso na pregação anterior. Mas que você também trate os seus filhos, aqueles que estão sob a sua jurisdição, com justiça e equidade. E os empregados, que façam de tudo para não serem tratados com injustiça e com falta de equidade. Que sejam obedientes. E empregadores, esse ponto é especialmente para você, ou para líderes, chefes de área. A sua liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. Você deve expressar o senhorio de Jesus Cristo na maneira como você lidera a sua equipe e os seus funcionários. E funcionários públicos a mesma coisa. Principalmente aqueles que estão em posições jurídicas, né? Como promotores de justiça, juízes, ou pessoas que de certa forma praticam a lei, né, na área da segurança pública, como policiais, civis, guardas municipais, policiais militares, delegados de polícia. De certa forma, eles lideram a sociedade e eles têm que tratar a todos com justiça e com equidade. Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Quer empregado, quer empregador, Jesus Cristo é o teu Senhor. Então, meus irmãos, concluindo, o ambiente e as relações de trabalho não devem ser encaradas como um mal necessário, mas como a vontade de Deus. E, meus irmãos, Paulo não está tirando isso do nada. A teologia de Paulo é um desenvolvimento daquilo que ele sabe do Antigo Testamento à luz de Jesus. Agora explodida as alianças do Senhor na nova aliança por meio do sacrifício de Cristo. Então, de onde vem essa compreensão trabalhista do apóstolo Paulo? Vem da onde, meus irmãos? De Gênesis. Porque Paulo sabe que quando Deus fez o homem, a primeira coisa que Deus fez foi colocar ele num jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Deus fez o homem no contexto do trabalho. Deus não fez o homem e o homem ficou lá moscando sem fazer nada. Ele tinha que cultivar e guardar o jardim. Ou seja, o trabalho precede a queda. Tem gente que acha que o trabalho é resultado da queda. Não, ele veio antes da queda. O trabalho faz parte do plano criacional de Deus. E trabalhar é inerente ao ser humano. Faz parte da antropologia, o trabalho. Faz parte de quem o homem é. Se não tivesse havido a queda, o homem estaria trabalhando. Mas houve a queda, mas em Cristo Jesus nós somos redimidos. Em Apocalipse fala que na Nova Jerusalém nós iremos servir a Jesus Cristo eternamente. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando, mas agora num contexto eterno. Então, quando Deus fez o homem, colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O trabalho faz parte do plano criacional de Deus e trabalhar é inerente ao ser humano. Quando você não trabalha ou quando você trabalha mal, quando você se diz alguém redimido, mas você não mostra a redenção de Jesus nas suas relações de trabalho, você está indo contra o plano criacional de Deus. Você está indo contra aquilo que Jesus fez você. Deus criou você para trabalhar. E nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. E essas boas obras implicam nas nossas relações de trabalho. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui também que as dificuldades do trabalho não estão nas estruturas, nos ambientes ou nos tipos de trabalho, mas no pecado do coração, tanto do empregado quanto do empregador. A dificuldade do trabalho não é um problema social, é um problema devocional.
É porque a idolatria, tanto no coração daquele que é empregado, quanto daquele que é empregador. Há um Deus ali naquele coração que não é Jeová. E por isso há as dificuldades no trabalho. Os problemas sociais, meus irmãos, eles devem ser resolvidos de dentro para fora. Não são as estruturas sociais que devem ser quebradas, mas os corações que devem ser quebrados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que faz com que aquele que está acima na hierarquia sirva a todos. O trabalho deve ser encarado pelo crente como uma maneira de expressar o senhorio de Cristo através de uma produtividade e liderança pautada nas virtudes de Jesus. Quer empregado, quer empregador, Jesus Cristo é teu Senhor. Eu vou repetir novamente a ideia central desse sermão. O trabalho deve ser encarado pelo crente como uma maneira de expressar o senhorio de Cristo através de uma produtividade e liderança pautada nas virtudes de Jesus. Quer empregado, quer empregador, Jesus Cristo é o teu Senhor. E relembrando os 3 elementos aqui, meus irmãos, para que nós tenhamos uma cosmovisão de trabalho bíblica. A nossa produtividade deve ser pautada na presença de Deus e na obediência à sua vontade. Nossa produtividade deve ser pautada na presença de Deus e na obediência da sua vontade. É porque Deus está me vendo e é porque eu obedeço a Cristo quando trabalho. Segundo ponto, nossa produtividade deve ser motivada pela recompensa celestial e não terrena. Não é por causa de dinheiro. Dinheiro é consequência. A nossa produtividade deve ser motivada pelo aquilo que Jesus Cristo coloca na minha conta. E sabe o que Jesus colocou na nossa conta? Sabe o que está no olerite do salvo? A eternidade com Cristo. E isso deve fazer com que você deseje expressar a redenção eterna de Jesus Cristo em cada coisa que você põe a mão, em cada trabalho que você faz, em tudo aquilo que você entrega, seja na maneira como você arruma a sua casa, seja na maneira como você produz aquela peça na fábrica, seja na maneira como você lidera os seus empregados, seja servindo a sociedade como um servidor público, militar, um juiz, seja lá o que for. Você precisa entender que no seu olerite está a eternidade com Cristo. E isso te dá força para levantar para trabalhar, meu irmão. E para trabalhar bem, para não ser uma pessoa ruim de serviço, mas para ser um trabalhador obediente e devocionalmente engajado. E por último, a nossa liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. Então, se você tem pessoas sobre a sua jurisdição, trate-as bem, pague o melhor possível e seja imparcial com elas. Demonstre o senhorio de Cristo, porque assim como Jesus Cristo é justo e imparcial e retribui a todos, seja você também com seus funcionários, com seus empregados, com as pessoas as quais você é responsável dentro de uma fábrica, os pais com seus filhos em casa, esposas com as crianças. A nossa liderança deve ser pautada com justiça e imparcialidade. Meus irmãos, essa é a supremacia de Cristo e o trabalho. Eu espero que você tenha sido edificado e que você possa se engajar devocionalmente e expressar na maneira como você trabalha que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo é o teu patrão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela bênção que o Senhor nos dá de trabalharmos e expressarmos que Jesus é o nosso Senhor na maneira como nós trabalhamos. Ajuda-nos, ó Pai, a demonstrar quem Tu és através das nossas vidas. E, ó Pai, boa parte das nossas vidas é trabalhando, é no ambiente de trabalho. Quer como autônomo, quer como empresário, como funcionário, como dona de casa.
Boa parte do nosso dia nós gastamos produzindo algo e o Senhor não deve estar desassociado disso. O Senhor deve estar incluso nisso. O Senhor, na verdade, é o motivo das nossas boas obras. E, Senhor, ajuda-nos a testemunhar ao Senhor e a mostrar à sociedade que Jesus Cristo reina pela boa maneira pela qual nós trabalhamos e produzimos e geramos valor, ó Pai, na economia, Senhor, através do nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Pai, que nós sejamos, acima de qualquer coisa, servos do Senhor, ó Pai. Porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. Estaremos trabalhando, te servindo, adorando ao Cordeiro para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.